Hoje, à 13h, nós receberemos a nossa amiga terapeuta holística Sandra de Souza. A Sandra vem para bater um papo junto conosco, para a gente falar de coisa boa nesse programa, falar de situações aí, não envolvendo pandemia, nada disso, muito pelo contrário, falando de coisa boa para a gente conseguir se renovar cada dia mais. Então, encontro marcado com você por volta da 13h aqui na nossa Rádio Mix, Sandra de Souza, junto comigo no Mix Cidade, tá bom? E hoje eu tô trazendo uma pessoa muito querida aqui nesse programa, que há muito tempo, depois que mudou o nosso formato, há quase um ano já, como o tempo passa, mas ela está de volta aqui no nosso programa para bater esse papo gostoso, falar de coisa boa, falar de coisa que melhora a nossa vida, não é? Falar de coisas que vão fazer a sua vida ficar muito melhor. Sandra de Souza comigo aqui no Mix Cidade. Oi, Sandra, boa tarde. Oi, Diego, Nelson, Dom, pessoal de casa. Que saudade que eu tava daqui, gente, que delícia. Você tava com saudade de mim, Sandra? Mais ou menos. Tá? Eu não paro de encher o saco dela e do Nelson, então não adianta. Você vê? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Não, falar nada, viu? Falar nada. Tá debandando aí por outras emissoras de televisão, né? Ai, pronto. Tudo bem. Ai, imagina, não, é um prazer enorme, gratidão desde já, né? Eu só fico enciumada, realmente, vou contar pra vocês, viu, gente, que estão aí em casa, né? Ele só chama o Nelson, né? Vamos combinar. E eu tenho ficado pra trás, então eu falei, e eu? Já era pra estar. Problema é que é o seguinte, é que a Sandra, é difícil a agenda da Sandra. O Nelson, qualquer momento que você liga, o Nelson tem agenda. O bom de ter o comércio é isso, de ser terapeuta é outra coisa, né? Muito bem. Nelson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Diego, boa tarde, Dom. Hoje você veio da casa. Você veio de chofer hoje eu vim. Chofer, vim trazer a Sandra. De Uber. Uber da Sandra. Muito bem. Eu ligo pro Nelson, e o Nelson assim, eu coloco ele numas fogueiras, falo, Nelson, que 20 minutos você vem. É assim ou não é? Mas a gente tá aí. Que deve é. É isso aí, é muito bom, é gostoso a gente trazer os amigos aqui. Mas hoje nós vamos falar de coisa boa, né, Sandra? Exatamente. Porque todo mundo falando dessa pandemia, todo mundo com medo, aquela coisa, todo mundo apavorado. Calma. Vamos colocar a cabeça no lugar, não é? Exatamente. E respirar, é o que eu sempre falo, né? Respirar. E o mantra, está tudo bem. Está tudo bem. Por quê? Tudo isso aconteceu, mas a vida nossa não pode parar. Mesmo a gente ficando em casa, ou aqueles que têm que trabalhar com as normas de segurança, tudo e tal, a vida não para, a vida não parou, né, Diego? Pois é, a gente teve que ficar em casa, mas algumas pessoas ficaram por conta do isolamento, enfim, mas o mundo não parou, as coisas não pararam. Não tem como parar. O pessoal da saúde, os lixeiros, a padaria, supermercados, né? Então, tudo isso, né? Tirando uns pouquinhos sarrinho de vocês dois, os boletos também. Os boletos não param. Né? Então também não deram folga, né? Continuaram chegando. E aí o que a gente vê com isso? Eu tenho que manter a rotina da mesma forma que eu estava. Eu chamo isso, Diego, de rotina saudável. Rotina saudável. Rotina saudável. Porque se eu estou fazendo home office, eu tenho que levantar no mesmo horário, tomar meu banho, tomar meu café, sentar trabalhando. E ainda com a vantagem de poder levantar, ir no quintal, ir no jardim, descer do apartamento, dar uma voltinha no jardim, esticar as pernas, dar uma alongada, respirar, olhar para uma árvore, voltar. A criança, a mesma coisa. Ela tem que tomar banho, almoçar, se vai à tarde almoçar 11 horas, colocar o uniforme. Eu falei muito isso para muitas mães, ficaram tudo olhando assim para mim, tipo... Você tá doida, Sandra? Você tá doida? Colocar o uniforme, vai ficar em casa? A minha fica de pijama. Eu falei, não, a mente dela vai estar que ela vai estar dormindo.
A mente dela vai estar programando ela. É o subconsciente. Exato, o inconsciente, subconsciente. Não vai estar levando a sério aquela aula. Você tem que fazer a mesma rotina, só que não vai estar saindo de casa. Entendeu? Então o pessoal esqueceu disso e no início, como pegou todos nós de choque, né? Foi aquele corte, todo mundo em casa, tal, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo direito, tal. Então começou todo mundo dormir tarde e acordar tarde, foi perdendo os hábitos, os horários, as rotinas. Até hoje o pessoal está meio perdido, né? Ainda hoje, exato. Então começou a ficar o quê? Muito mais difícil essa pandemia. Só que a gente deixou ela muito mais difícil. Esse isolamento social, nós deixamos mais difícil. Porque muitos brigaram que, com as normas, não quero fazer isso, não quero usar máscara, não quero passar álcool, não vou fazer isso. Não adianta, são regras. Você lembra lá que em outubro, Diego, eu vim aqui, nós falamos do 2020, que é um ano 4, e que eu falei, Sandra, que ia ser um ano... Difícil, de muito trabalho, de muita regra, de estarmos estabelecendo metas, estratégias, objetivos. Oi, o que foi 2020? Gente, agora é sério, deixa eu voltar aqui e falar sobre isso, porque ano passado, quando nós tínhamos o programa Diego Medeiros, a Sandra participava todas as quintas-feiras com a gente, e fora do ar, um dia antes da gente falar sobre isso no ar, eu perguntei para ela, claro que a Sandra não é vidente, viu, gente? Não. Pelo amor de Deus, não vão confundir. Amém. Por favor, não me falem nisso, que eles ficam aqui pegando... Conhaque de alcatrão com catraca de canhão, né? Não vamos confundir. A Sandra, ela é numeróloga, e ela... não é previsão numerológica, é um mapa numerológico que você consegue analisar como são os próximos passos, os próximos anos, enfim. Mas, 1h12, eu perguntei fora do ar para ela aqui, eu falei, Sandra, e ano que vem, como é que vai ser, hein? Ainda brincando com ela, e ano que vem precisa ser um ano bom, né? Ela virou para mim e falou, ano que vem vai ser um ano 4. Pode esperar que o ano que vem vai ser difícil pra caramba. Foi ou não foi? Foi, lógico. Eu sei bem o que é o 4. Eu sei bem, eu tenho bastante de 4 no meu mapa e eu sei que eu tenho que ter muita regra, muita rotina. Você entende? Então, por isso que eu já senti o que ia ser. Mas te confesso, mesmo assim, eu mesmo assustei. Não, foi muito mais do que a gente esperava. Porque a hora que você se vê em casa, os pacientes, os amigos ligando, todo mundo muito alterado. Tenso, ansioso. Desequilibrado emocionalmente. E eu não podia sair de casa. Fiz as pazes com a internet. Você achou que, no primeiro momento, quando você via as primeiras notícias, você achou que seria quase que o fim do mundo pelo que estava sendo divulgado? Não, porque eu sei a força do ano 4. O ano passado, já em 2019, eu estava já sentindo, eu falei, nossa, um ano de muita rotina. O 4, ele vem assim, ou você aprende a viver, nós estamos num quadrado aqui, ou você aprende a viver bem dentro desse quadrado, ou você aprende a viver dentro desse quadrado. Da pior maneira. Exatamente. Então, você tem que fazer da melhor forma, positiva, aceitação, ficar aqui dentro. Você vê, por exemplo, eu costumo dar muito exemplo da minha sala. Eu tenho meu mascotinho lá, o peixe, eu tenho música que fica tocando, eu tenho meus quadros, eu tenho uma flor, eu tenho o beija-flor que eu vejo da janela, a hora que ele vem beber aguinha, ali nele com néctar. Água com açúcar. Né? Então, isso daí me dá calma, me relaxa. Por mais difícil que eu esteja com um paciente na minha frente, falando com uma coisa dele, eu estou no equilíbrio. Por quê? Porque eu harmonizei o local onde eu estou. Esses dias eu estava indo embora, eu até comentei isso aqui com os ouvintes, ali é uma região feia da cidade, inclusive, que é a região do Ribeirão Tatu, não é uma região bonita. Tem a linha férrea e tal, mas indo aqui pelo anel viário, logo que você passa ali a dimensional, chegando no viaduto, do lado direito tem um ipê amarelo. Tá a coisa mais linda, que a primavera está começando.
E olha, aquilo transmite uma paz. Aqui, em frente do estúdio, tem acho que é um jacarandá. Eu achava que era um ipê roxo, mas não é. O secretário da Meio Ambiente falou que acho que é um jacarandá. Tem ali, que a gente olha, as flores já nascendo. Então, quer dizer, essa harmonização do ambiente é uma coisa totalmente importante, né? Exato. Vocês viram a lua ontem? Vi a lua. O pessoal de casa saiu para fora um pouquinho. Tava muito bonita a lua. Linda, lua cheia. No início ela estava com algumas nuvens, depois foi sumindo, ficou linda. Acho que há 2 semanas. O céu tá lindo, gente. Há 1 ou 2 semanas, eu tomei até um susto. Era por volta da 1h da manhã, estava trabalhando. E aí, de repente, entre os prédios do centro da cidade, eu vi aquela lua enorme, aquela lua vermelha, bem bonita. Coisa mais linda. Não é? Puxa vida. Sabe? Então, o que eu estou ressignificando esse ano? Fiz as pazes com internet, atendimento online, live, reuniões, continuei tudo online, tá? Não, era meio tipo contra, sabe aquela reticência? Não, porque um 4 é muito teimosia, a gente tá teimando muito. Eu, graças a Deus, não sou 4. É, né? Tá bom. E aí o que acontece? Quando a gente começa a aceitar, você começa a ver soluções mais rápidas para o seu ano. Isso que é a coisa boa. E a gente fica teimando, não querendo que isso aconteça. E aí a gente começa a perceber. Tem muita coisa positiva, Diego, com essa. Tem. Nós começamos a dar valores para muitas coisas que antes a gente não dava. A gente fazia tipo um robozinho, bota lá automático, né? Bota lá na marcha lá do carro automático e a gente vai fazendo. Por quê? A gente estava só pensando em fazer nossas coisaradas, corre, trabalha, você não presta atenção numa árvore, numa flor, num jardim. O que teve limpezas de armários, guarda-roupas. Nossa Senhora, nem me fale. Nossa Senhora, sabe? Foi muito bom, sabe? Eu fiz um city tour em cada cômodo da minha casa, sabe? Eu ainda estou precisando fazer isso em casa. A gente começa a dar umas passeadas em cômodo que a gente nunca entrava. Sim, eu preciso fazer isso lá em casa. Inclusive em casa eu preciso de um recipiente para ir colocando as coisinhas lá que eu vou dispensar, pensando em pegar um bitrem, parar lá na frente de casa para jogar tanta porcaria fora, né? Aprende isso, não pode guardar porcaria, né, Sandra? Exatamente, nadinha, né? E naquela correria que a gente estava antes, a gente estava perdendo a conexão de ser humano. Nós não estávamos mais humanos. Lembra que a gente falava aqui sobre a velocidade das coisas? Tá tudo muito rápido, tudo muito ansioso, todo mundo esperando que o negócio aconteça, tem que acontecer. Você clica num link da internet e não abre, você já fica ali ansioso, aquela coisa. A gente tava assim, todo mundo tava assim. Hoje, depois desse negócio dessa pandemia, as pessoas entenderam uma coisa. Nada tem que ser do jeito que eu quero, na velocidade que eu quero. É na velocidade da natureza. Sim. No tempo da espiritualidade. Tempo de Deus. Foi um aviso assim muito claro. Vocês humanos não têm controle de nada. Vocês não controlam então, nada. Então pega a ansiedade e vai se trabalhar para sumir com a ansiedade. Vai tratar dessa desgrama que é a ansiedade. Ninguém aguenta, é verdade. E eu estou trazendo a Sandra aqui exatamente para isso. Inclusive tem mensagens já chegando aqui. A Rosana Rodrigues está mandando mensagem. Você conhece? Linda, meu Deus. Você conhece a Rosana Rodrigues? Que saudade que eu tô com das minhas meninas lá ainda, a gente não voltou ainda. Que saudades dessa mulher incrível, dessa gargalhada gostosa. Amo demais. Eita, coisa boa. É tão simples para mim. Eu acho tão interessante quando eles falam da minha risada, gente. E traz paz, né? A Inês Silva, boa tarde, Diego Medeiros. Boa tarde, doutora Sandra. Que saudades. Ô, minha querida. Tô adorando te ouvir, estamos precisando de coisas positivas. Exato. O seu Arnaldo também está ouvindo. O seu Arnaldo acho que tem mais de 90 anos, tadinho, tá sempre lá nos ouvindo. Seu Arnaldo, beijo pro senhor aí, viu? Abraço para vocês. Olha, tudo muito difícil que passamos com essa pandemia, muitas percas, mas Deus nos tem dado força. E por favor, doutora Sandra, venha sempre. Pois beijo, meu querido. Venho sim, é só eles me convidar que eu venho. E eu só adoro uma festa.
Não vou convidar porque ela tem debandado para outros cantos, viu? Mentira. Sandra virá assim. Mentira, babá. É sempre muito gostoso e é bom. Eu resolvi trazer a Sandra. Já era, na verdade, é sério, já era para ter trago a Sandra há muito tempo no programa, mas por conta dessa, não somente de pandemia, etc., mas da correria, da estruturação do programa. Logo que o programa começou ao meio-dia, nós estávamos ainda estruturando, aí veio a pandemia, nós estendemos para 3 horas, e aí o assunto, infelizmente, era sempre aquele, muita incerteza do que ia acontecer dali para frente. Agora, com essa estabilização de tudo, que as coisas voltaram ao normal, a um novo normal, né, que a gente fala, mas pelo menos a gente consegue estabilizar tudo. Nós vamos voltando com alguns quadros que nós tínhamos. Previsão é que tenhamos a Sandra, temos o Dr. Léo Rosenbaum, trazendo essa informação para você. Informação nunca é demais, né? Toda informação que a gente recebe é sempre muito importante. Então, a Sandra com certeza já está convocada aqui para voltar no nosso programa, viu, Sandra? Com certeza, só você chamar eu venho. É isso aí. Adoro e assunto tem, né? E olha quem tá. Eu tenho um probleminha com o microfone, nossa senhora, né? Eu vou contar um segredo aqui. Quando ela começou no rádio, o Nelson veio conversar comigo e falou: puxa vida, a Sandra queria fazer umas participações e tal. Eu falei: não, vamos trazer a Sandra no programa e tal, aquela coisa. Será que vai dar certo? A Sandra é muito tímida, tem vergonha de falar aquela coisa. Não sei, vamos tentar. Acho que na primeira participação, o mosquitinho da comunicação picou ela. Exatamente. Acabou, agora faz vídeo no YouTube. Aonde apareceu. É blogueirinha. Minha filha briga comigo: mãe, depois de velha você ficou blogueirinha. É blogueirinha, como é que é? É influenciadora digital. E tudo isso. Pois é bom. A gente ainda vai fazer algumas participações juntos pela internet. É que não tem dado tempo, né? Eu combino de ir na casa dos outros, não vou. Combino de ir lá tomar café com o Nelson, não vou. Não dá tempo. Né? Exato. Tudo muito corrido. E acelerou mais ainda esse ano, você reparou? Muito. Como a falta de noção, por isso que a gente tem que se sintonizar na rotina para a gente ter a noção e conseguir cumprir tudo que a gente quer durante o dia, porque senão não consegue, Diego. Não consegue. Não consegue, gente. A gente falava disso aqui fora do ar, sobre fazer caminhada e tal. É aquela coisa, a gente tenta organizar, não é que a gente não quer fazer, mas toda a estrutura de vida que a gente tem, é muito difícil, às vezes, você conciliar algumas coisas que você precisa se dedicar. Né? Precisa ter uma dedicação. Não é fazer uma caminhada por fazer. É fazer com determinação mesmo. Mas é difícil, não é? A Clarice Cardoso, adora essa risada dela. É muito sincera. E você, Diego, pelas perguntas que você faz a ela. Ô, Clarice, um beijo para você, querida. Clarice, um beijo. Realmente, a gente se afinou logo no início, né? Bacana isso, né? Quando a energia bate, aí você tem os mesmos pensamentos, rola gostoso mesmo. E a gente não combina nada, viu, gente? É tudo aqui na hora. Não tem script, não tem nada. Nós nunca combinamos uma pauta. E quando ela trazia a pauta pronta, eu rachava a pauta. É ou não é? Eu falava outra coisa, ele me botava no fogo. Botava na fogueira. Clarice, um beijo pra você. Saudade de você, Clarice. Deixa eu ver aqui também. A Cici Santos. Oi, boa tarde. Gostaria de saber se existe uma rádio chamada de J Mix Brasil em Aracaju, Sergipe. Obrigado pela atenção. Eu não sei se a nossa rádio é de Limeira, tá bom? Rádio Mix AM de Limeira, São Paulo, tá bom, querida? 1h24, mas como passa rápido, meu Deus do céu. Eu ainda não aprendi. 5 anos de rádio, não aprendeu a compartilhar o programa ainda, mas não tem problema. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega. Não é tudo que eu consigo, né? É 5.6 aqui, você pensa. 5 pontos. A coisa tem que ir mais devagar 5.6? Não, mas tá muito... Tem que ir devagar, com muitos aprendizados ao mesmo tempo. Ai, meu Deus do céu. Eu estou pesquisando aqui, só está caindo no Instituto Santo de Souza. Pera aí um pouquinho. Pera aí. Deixa eu voltar aqui tudo que o negócio eu não estou conseguindo achar aqui. Pronto, agora vai. Agora vai. Sandra,
que as pessoas que estão em casa têm que fazer? Tem que respirar fundo, é isso? Exatamente, respiração, porque eu estava vendo, né, segunda-feira eu estava fazendo uma meditação e eu estava vendo, você viu como é interessante se a gente analisar a máscara, o que significa a máscara para a gente, Diego? Sabe? A máscara, ela está tirando o nosso ar. É verdade, tem razão. Fica aqui aquela coisa, mas até então, até março, quanto nós tivemos de ar e ninguém agradeceu nadinha, gente. Quem tiver em casa aí e falar assim, não, Sandra, eu rezei agradecendo a respiração, o ar que eu tinha, eu aprendi a respirar, aprendi a fazer reflexão, então eu faço relaxamento agora, eu me alongo respirando. Olha, tá de parabéns, gente, porque a máscara é a primeira coisa que eu analiso que foi tirado. Parece que assim, até hoje vocês não deram valor para esse ar que você está respirando. Nós começamos a cuidar do meio ambiente, né, Diego? Então, sim, são muitas coisas que estão acontecendo. E outra coisa muito importante, a gente voltou a olhar no olho da pessoa. Porque pela máscara nós não vemos mais o rosto da pessoa. É verdade. Então, e o olho fala. A gente tem que focar no olho da pessoa para entender, mesmo não é? Outro dia, a Marina tirando sarro de mim, falou, mãe, agora eu posso mostrar a língua para você que você não vê. Ou então, sabe aquele negócio que a gente fala para a criança assim, nem mais um pio? Ela fala assim, agora eu falo, você Pio, não vê. Mostra a língua, dou risada. Aí um outro paciente falou assim, nossa, eu posso xingar meu chefe de palavrão. Eu falei assim, daí o dia que você tirar a máscara, você vai fazer isso, porque você já acostumou. Então, será que as pessoas vão brigar com a gente depois que acabar toda a pandemia mesmo, e da gente sair mostrando a língua pra rua, como a gente já faz? Então. Aí a gente começa a acostumar com esse hábito aí, que é errado, né? É muito errado. Não pode. Vamos pra coisa séria. E aí o que acontece? Você começa a olhar no olho do outro, e você sabe pelo olho se tá triste, se ficou bravo, se aceitou o que você falou, que não aceitou, se tá rindo. O olhar fala muito com a gente. Sim. Então, presta atenção. A gente para e começa a pensar na nossa respiração, no nosso ar, como é importante a gente dar valor a, vamos dizer, pequenas coisas, mas tão importantes. Você vê, o nosso planeta ficou abalado, parado, com um vírus que ninguém enxerga. Ele é minúsculo e parou o quê? O planeta, não foi nosso estado de São Paulo, só o Brasil ou nossa Limeira. Não, pegou o planeta inteiro. Então isso vem mostrar que nós não temos controle de nada, que nós temos muitas técnicas para lidar com a ansiedade. Lá atrás, quando começamos, lembra quantos programas nós fizemos sobre ansiedade? Muitos. Porque é maravilhoso trabalhar a ansiedade. E a gente tem que trabalhar ela no início, a hora que ela está chegando. Porque depois, meu filho, aí é mais difícil. Eu falo que ela traz um monte de convidados que a gente não chamou. Que é a depressão, que é as crises de pânico, que é a bipolaridade. Então, é como se a depressão fosse aqui, a palma da nossa mão, e aí ela fosse ramificando e trazendo um monte de convidados. Então, a gente tem que cuidar dela rapidinho. Quando ela está querendo chegar... A hora que a gente começa a sentir, né, que alguma coisa não está legal. Ou mexeu no meu apetite, mexeu no meu sono, mexeu na minha irritabilidade, no meu nervoso. Ninguém está irritado, não, imagina. Mexeu na minha... eu estou comprando demais, eu estou jogando demais online, comecei a beber, eu comecei a fumar mais. Então, peraí, alguma coisa eu estou descontando. E o que é isso? Da onde está vindo isso, né? É ansiedade. Porque a ansiedade, lembra, ela dispara em nós os dois medos, né? O medo longo e o medo moderado. Esse medo longo, ele nos deixa estagnados. O medo curto, o moderado, não.
O moderado é o que a gente precisa ter para sobreviver. Sim. Então ele vai puxando outros medos internos. O medo, do inconsciente. O medo moderado é aquele medo, por exemplo, se eu chego numa sacada de um prédio, eu olho para baixo, eu tenho que ter esse medo. Exatamente. Para o meu cérebro fala, ó, não chega muito perto, não sobe aí que você pode cair e morrer. Esse é o moderado, mas há aquele exagerado, né? Exagerado, né? Aquele que não entra no elevador, sobe 13 degraus de escada. Conheço muita gente assim. Eu não tenho muita coragem, não, de subir os degraus. Ah, não, eu também não. Eu também não tenho muito isso, não. Eu vou de elevador. Mesmo também. Se tivesse medo, né? Respira fundo, pessoas... vai rezando. Ô Sandra, a ansiedade tem uma ligação com a fantasia? As pessoas fantasiam muito as coisas. Por exemplo, eu não vou voar de avião porque o avião vai cair. Que o avião vai cair. Eu não vou andar de elevador porque vai estourar o cabo de aço e eu vou me espatifar no chão. Então a mente começa a fantasiar coisas ali que às vezes você não quer, mas a mente começa a preparar isso. Não é fantasiar, não. E a nossa mente é essa mente inconsciente. Essa mente nossa inconsciente dispara um gatilho que eu estou em perigo. São os gatilhos mentais. Exato. E não é que tá no alto, o elevador vai estourar. Você sabe qual é o medo aí? Falta de ar. Falta de ar? Verdade. Falta de ar. Ele não tem medo de entrar no avião, ele sabe que ele vai chegar lá naquela praia paradisíaca, sei que lá, ele tá doidinho para ir. Mas a hora que ele olha o avião, ele já começa a puxar o ar. A pessoa que é ansiosa, ela senta sempre nas beiradas dos lugares, desde igreja, festa, casamento, formatura, porque ela tem que olhar a porta. Aonde tem uma porta, se vocês fazem isso em casa, se vocês dois fazem isso, vocês são ansiosos, então. Imagina, quase não sou ansioso. É absurdo você falar isso de mim. Imagina. Qualquer lugar para você sentar, você vai olhar se tem uma porta. Por quê? É a fuga. Você lembra que o medo traz ou o ataque ou a fuga? Sim, lembra verdade. que nós brincamos aquela vez do urso batendo aí na porta? O que eu faço? Eu me enrijeço, fecho a minha respiração e ou eu vou e ataco ou eu saio correndo. Sai correndo. Então, o medo, ele dispara esses dois gatilhos. E aí, a hora que o nego vê o tamanho daquele avião lá, para ele entrar lá dentro, ele fala, cadê a porta de saída? Não tem porta de saída? Como que eu vou ficar respirando dentro desse avião? É a falta de ar. O elevador é a mesma coisa, ele não tem medo que vai despencar nada. Mas e se parar? Como que vai ter ar naquele quadradinho? Pois é, você tem toda a razão. 1h38, 1h38, ao vivo, Diego Medeiros no Mix Cidade. E hoje recebendo a Sandra de Souza. A Imaculada Conceição está dizendo aqui, boa tarde, eu sou super ansiosa. Quem é que não é? Mas a gente mesmo tem que se controlar. E vida que segue. Obrigado, Imaculada Conceição, lá do Simonete. A Jaqueline Souza diz aqui, ela está certa, eu morro de medo de elevador, ficar preso em um local fora do andar e não ter abertura para entrar ar. Às vezes eu subo pelas escadas ou então nem marco exames onde tem que autorizar a guia que o local fica em prédios. Tadinha, para, bem com isso. Tem mensagem de áudio da Jaque aqui, nós vamos colocar. Ô Jaque, é o seguinte, é a sensação que a gente tem, né, que vai faltar ar, porque na verdade o elevador, por mais que parar toda a energia elétrica, vai entrar ar dentro do elevador. Vai entrar. Normalmente. Ele é fechado para você não ter acesso, mas ele tem a vazão de ar onde tem o ventilador dele lá. Mesmo que o ventilador parar, o ar entra e sai normalmente. Ele não tem vedação de ar. Não é uma coisa. Mas é que aí a nossa mente tira acelera o gatilho do medo, né? E a hora que esse gatilho do medo começa a... Nossa, você imagina tudo, gente. Você não vê criança que fala que tem um monstro debaixo da cama? Só que a gente cresceu criança, a gente ficou, né, adolescente, pré-adolescente, adulto. Tem muito adulto ainda que não vai no banheiro de noite fazer xixi, porque tá tudo escuro, gente.
Porque tem o medo que tem alguma coisa debaixo da cama. Então, o Felipe é uma criança que assim, ele faz xixi na cama até hoje, com medo de ir no banheiro. Exato. E faz mesmo. Porque a imaginação, ainda mais, quantos anos ele tem? 8 anos. Então, a imaginação até 10 anos é muito rica, é muito rica. Então, se ele imaginar que tem um monstro, ele vai fazer um monstro muito horroroso ali na cama. Pois é, então, é isso. Tem que fazer um tratamento lá para ele dar uma... Com certeza. Mas presta atenção, nós temos uma escada aqui para descer, né? Sim. Eu desço normal, vocês também. Mas aí se eu chegar no primeiro degrau e pensar assim, nossa, se eu cair, nossa, e se eu escorregar? Como que eu vou parar lá embaixo? Gente, na hora a gente já segura no corrimão e desce. E se o corrimão se soltar? E desce devagarzinho. Pelo amor de Deus, né? Que pessimismo. Solta a mensagem de áudio da Jaqueline aí. Vamos ouvir. Diego, teve uma vez que eu fui fazer um exame médico, saí da doutora e aí eu não queria ir lá na medical autorizar a guia, né? Porque precisava. E aí a moça falou assim, bem, vai aqui do lado, é num prédio que fica de frente ao fórum. Subi. O elevador tava sem as proteções, só com aquele negócio de plástico. E aí eu subi sozinha, eu comecei a me dar um nervoso, e a mulher desceu, ela entrou comigo, mas logo ela desceu. E o negócio era lá no alto, e eu comecei a me dar um sufoco. Eu falei, gente, esse elevador ele vai travar onde tem parede e a porta não vai abrir. Aí, Diego, cheguei lá, eu esqueci de alguma coisa que eu precisava, tive que descer. Na hora que eu desci, eu liguei novamente para a secretária e falei, moça, pelo amor de Deus, me arruma outro lugar, que eu não precise ir autorizar a guia, porque lá eu não subo de novo. Diego, eu estava no centro, eu precisei ir até a medical para autorizar a guia, porque a Jaqueline não queria subir naquele elevador de novo. E eu não subi. Então, às vezes, esse medo nosso da questão da respiração é muito frequente. E como eu tenho rinite, eu tenho o hábito de respirar muito pela boca. Pela boca. Então, quando eu estou em um local fechado, eu sinto que a minha respiração fica difícil e aí eu começo a forçar mais. Mas, assim, dá um desespero, viu? Pois é, Sandra. Sim. Isso é comum, né? Comum. Sabe por quê, Jaqueline? A gente não pode respirar só pela boca. Às vezes, alguns movimentos a gente pode fazer. Algumas, né? Tem caminhadas, tem posturas de yoga, tem alguns exercícios que só respira pela boca. Mas nós temos que puxar o ar pelo nariz, porque quando a gente puxa o ar pelo nariz, oxigena o nosso cérebro. E aí nosso cérebro já ativa que ele está protegido. Agora faltou ar, ele já começa a disparar todos os gatilhos possíveis. Isso é verdade. Quando a gente respira pela boca, o nosso pulmão ele tem uma quantidade de ar... É assim, para o coração ter a frequência certinha de batimento, o coração está batendo ali, vamos falar que a nossa pressão está 12/8, que é o normal. Então, tem o bombeamento desse sangue, e esse sangue passa numa velocidade pelos pulmões. Então, quando você respira pelo nariz, entra a quantidade de ar suficiente que o nosso cérebro precisa. Quando você respira pela boca, entra muito ar, então quer dizer, vai muito ar para o cérebro. Ar de mais e ar de menos no cérebro é ruim. Então tem que ter a quantidade dosada, que é o nosso nariz que faz essa dosagem. Exato. E vamos lembrar do nenê. Gente, nós nascemos com a nossa sabedoria já, porque o nenê, para ele mamar, ele puxa o ar só pelo nariz, porque se ele puxar pela boquinha, ele engasga na hora que ele está mamando. Sim. Gente. Então, nós já nascemos sabendo que temos que respirar pelo nariz, e aí o que acontece? A gente fica grande e respira pela boca. Jaqueline, minha querida, começa a se policiar, meu bem, começa a respirar pelo nariz, porque é tudo... é condicionamento, Diego. A gente se condiciona ao hábito bom e ao hábito ruim também. Principalmente ao ruim, porque é mais fácil, né? Sim. Não exige postura, não exige rotina, nada. Então, os ruins é muito mais fácil. Mas quando eu me policio, mesma coisa. Água. A maioria das pessoas não toma 2,5 litros de água por dia. Com essa secura ainda, gente, até 3 litros.
Mas você, ai, água, eu já escutei tanta coisa, água me dá dor de estômago, água, água me deixa com azia. Gente, água não faz nada disso, quem faz é a nossa cabeça, tá? Então, o que a gente faz? Começa a beber de 1 em 1 hora, 1 quartinho de água. Começa a andar com você com uma garrafinha, você começa a condicionar a sua mente que você tem que beber água, que você tem que respirar certo. Pois é, pouquinho, tiquinho, vai tomando aguinha, né? Porque você vai... É que nem a homeopatia. Quem Sim. já em casa fez tratamento de homeopatia, sabe que no início é até meio chatinho, porque você tem que de meia hora tomar tantos globulinhos, tomar tantas gotinhas, aí depois você já estendendo para 10, e aí vai indo. Mas é o quê? Uma rotina, é um plano que você faz. Ô Sandra, pode parecer estranho, mas isso acontece. Tem adultos, inclusive, que fazem necessidades na cama enquanto dormem, tanto o número 1 quanto o número 2. Isso é verdade. Existe alguma relação psicológica com isso? Algum trauma, algum medo, alguma coisa que aconteceu no passado e a pessoa, às vezes, tem? Claro que existem problemas físicos. Pode ser sim. Tanto que se a gente voltar um pouquinho lá no avião, no elevador, a falta de ar, ou da Jaqueline, tudo, é só a gente voltar atrás que em algum momento houve alguma situação que essa pessoa ficou sem ar. Algum trauma? Ela ficou sem ar em algum momento da vida dela. O que seria indicado para uma pessoa, por exemplo, que acontece isso? Por exemplo, a pessoa que tem falta de ar, a pessoa que, sei lá, faz xixi na cama ainda. Tem adulto, eu conheço pessoas que têm 30, 40 anos aí, que acontece. E tem gente que vai lá, dá risada, fala, pô, o cara tá ali. Mas não é. Na verdade, a pessoa não quer, mas... enquanto ela dorme, foge do controle da situação. Sim, a gente relaxa totalmente. O que seria indicado? Uma regressão? A hipnose. A hipnose. A hipnose somando aí uma regressão. Para quem está em casa, eu assisti, quando foi? No domingo, o Silvio Santos levou um hipnólogo lá, mas um hipnólogo de palco. É de palco, Silvio Santos adora os esses de palco. hipnólogos de palco. Tem muita gente que confunde, gente, o hipnólogo de palco, que é aquela coisa do show, de falar com o subconsciente da pessoa, a pessoa começa a ver alguma coisa, começa a falar, isso acontece sim, mas isso não passa de uma brincadeira que acontece, que as pessoas fazem quase que como uma ilusão. Agora, existe a terapia da hipnose. Exatamente, né? Que é uma coisa séria. É sério, que a gente usa essa ferramenta poderosíssima para eliminar traumas, bloqueios, crenças limitantes, medos internos. Aí sim, inclusive até está sendo usado, eu acho que é em Israel, agora esqueci onde que é, para cirurgias, como anestesia. Como anestesia, uma indução para anestesia, sabe? Dentistas que a pessoa não pode usar de jeito nenhum, que dá choque anafilático também. Então, a gente tem ideia que ferramenta maravilhosa que é para ser desperdiçada num showzinho de humor. Ai, vocês me desculpem, gente, mas eu falo a verdade, eu não gosto desses de palco. É ruim. Sabe? Porque estraga o que é tratamento. Exatamente, eu fico assim muito, sabe? É uma coisa muito boba, tipo, dá uma cebola e fala pro cara que tá comendo uma maçã. Gente, isso é brincar com o consciente e o inconsciente da pessoa. E de verdade, a pessoa que tá comendo acha que tá comendo maçã. Sim, porque a gente sabe como fazer, mas quem faz a hipnoterapia, não hipnose de palco, a gente vê a diferença enorme. E sai N discussões lá em São Paulo. Nossa, nós temos vários grupos. Quem é de palco acha porque que o hipnólogo, é isso. Ai, não. O hipnólogo ele fala com o subconsciente da pessoa, não é? E o subconsciente obedece. O terapeuta, ele nunca vai
por questões éticas, entrar na intimidade da pessoa. Ele nunca vai trabalhar alguma coisa, nunca vai chegar e falar, fala a senha do seu cartão do banco. Não, isso não tem. Porque tem gente que às vezes tem medo disso. Tem medo. Às vezes vai trabalhar meu subconsciente para eu falar alguma coisa da minha intimidade. Não. Ele vai falar com o seu subconsciente para tentar remover bloqueios que você tem. Por exemplo, um trauma de infância. Tem medo de altura porque às vezes na infância aconteceu alguma coisa. O terapeuta, ele vai trabalhar naquele ponto-chave e a pessoa é quem vai apagar essa memória e ressignificar. Exato. Eu ali como terapeuta, hipnoterapeuta, eu fico ali dando auxílio para a pessoa, tanto que a primeira sessão é a anamnese. Eu faço todo um mapa do que onde eu posso ir, onde que eu não posso, de que ela gosta, que não gosta, porque tem momentos que eu retiro a pessoa do trauma, entendeu? Sim. Mas ela vai tudo no comando da minha voz, mas ela está totalmente consciente. Às vezes você brigou, por exemplo, você não fala com o seu tio, com o seu irmão, e às vezes isso pode ter sido alguma coisa lá da infância que aconteceu, e você não sabe, está esquecido. Tem muitos casos de ser fechado, às vezes a criança ficou presa no banheiro, e às vezes é coisa assim, besta. Sabe? Boba. São coisas que a gente tem que ressignificar, inclusive até de traumas de abusos sexuais, né? A criança, ela lembra que o tio mexia com ela, aí de repente ela vai achar que era várias vezes, a mãe fala, não, só foi uma vez, mas a mente fica repetindo Pra aquilo. gente ilustrar, Sandra, para quem está em casa, vê se a minha colocação está certa. Quem mexe com o computador vai entender o que eu estou falando. Imagine que cada dia da sua vida seja uma pastinha do computador e você vai guardando algumas fotos daquele dia. E essas fotos vão ficando nessas pastinhas. E todo esse computador faz parte da sua memória. Só que algumas dessas fotos são fotos ruins. Não são fotos de momentos bons. São momentos ruins que a gente deveria até apagar esses momentos. E o nosso subconsciente não esquece, porque o arquivo está ali guardado. Então, o que o terapeuta, o hipnólogo faz? Faz você rodar por todos esses arquivos até achar essa pastinha onde tem esse arquivo ruim guardado. Você vai entrar lá, apagar esse arquivo e vai voltar ao normal. Ou seja, esse arquivo impede você de fazer alguma coisa. É mais ou menos isso, Sandra? Sim, mais ou menos isso. Porque apagar a gente não consegue, mas a gente ressignifica. Né? Entendi. Se a pessoa tem medo de borboleta, porque uma borboleta voa nela num dia à noite e ela tinha 5 anos, então até hoje ela tinha, né, medo. Eu tratei uma pessoa assim. Aí você ressignifica que essa borboleta é do bem, ela estava de cor de rosa, que ela estava carregando uma flor para a pessoa, você entende? Aí você vai trabalhando o lado lúdico, como ela tinha 5 anos na época, então a gente vai trabalhando o lado lúdico, e aí você vai brincando com aquilo. Isso e para tudo tem como ressignificar. Com certeza. Então agora ela olha para a borboleta e não tem mais medo. Pois é, olha que coisa interessante. Entende? Então, ela vai lembrar do momento que ela caiu na piscina, mas logo o papai desceu, pulou rápido e tirou ela de dentro da piscina. Então, depois ela brincou de novo na água e aí a gente vai ressignificando. Aqui muito rápido, né? Tô falando muito rápido. Mas tudo tem como ressignificar. Tudo tem como a gente passar para o lado positivo, para a gente passar. Mas o hipnoterapeuta só faz 50%. Os outros 50%, quem faz é o paciente. Então, o paciente também tem que dar a parcela dele que não quero mais sentir isso. Pois é. Né? Porque tem muitos ganhos por trás de certas situações que as pessoas querem ficar doentes, querem ficar dependentes daquele trauma. Quer se fazer de coitado às vezes, né? Uhum. Pois é. E aí, a gente já entende na hora. Muito bem. Solta a mensagem de áudio da Rosa. A Rosa, mãe da Jaqueline, vai falar com a gente aqui. Vamos ouvir. Diego, eu queria saber, perguntar pra moça aí,
se tem a ver, eu acho que tem a ver com a gravidez, porque quando eu estava grávida eu tinha muito enjoo, não comia, mas no final da gravidez, assim, indo para os 9 meses, eu passei mal, que eu tinha vontade de comer manga com sal e tinha comido uma salada de pepino, vai vendo, isso à noite. Aí, Diego, comecei a dar falta de ar, eu não estava conseguindo respirar. E ali pra mim eu tava morrendo, aí eu catei uma tampa de panela e comecei a abanar pra me respirar, sabe? E aquele desespero, parecia que eu ia morrer, sabe? Eu senti que o ar não vinha, talvez seja isso, que ela tem isso. E eu tinha muita falta de ar também na gravidez, conforme eu andava. E quando ela era criança, Diego, pra dar banho nela era um mau sacrifício, porque ela morria de medo de lavar a cabeça. Ela ficava assim: mãe, espera um pouco, por favor. E põe uma mãozinha pra cima e falar: Jesus, me ajuda, Jesus. Ajuda que eu consiga, Jesus, ajuda. Aí hoje ela fala que diz que ela tinha medo que ela ia morrer, ela tinha medo de fechar o olho e ela não conseguia respirar. Olha só. Então eu acho que isso aí foi da gravidez que eu passei pra ela, talvez, né? Tem isso também? Foi uma gravidez tranquila, fora isso aí que eu quase morri, porque eu achei que eu ia morrer mesmo, era à noite. Muito bem. Tem muitos isso aí. traumas, Rosa, né? Obrigado, Rosa, por colaborar aqui com a gente. Mas tem muitos traumas que a gente sente, mas quem teve foi a mamãe, e nós estávamos dentro da barriga dela. Verdade, a gente já falou sobre isso. Nós já falamos sobre isso, Diego. É muito comum, gente, sabe? Ter medo de água, ter medo de altura. Isso pode ter desencadeado, sim, Rosa, com certeza. Você falou que você não foi só essa situação. Você sentiu falta de ar, você mesmo respondeu, a gravidez toda. Olha aí. E a criança lá dentro sentia também essa falta de ar e esse medo de morrer. Porque não é que o bebê estava sentindo falta de ar lá dentro, que não sente, lá a natureza é maravilhosa. Sim. Ela estava super protegida ali dentro. Só que o medo que a mãe transmitia de estar naquele movimento de falta de ar, o nenê sentiu o medo. Por isso que eu falo, a grávida, se ela está ansiosa, o bebê é ansioso. Se é uma gravidez não desejada, a criança vai ter problemas depois de adulto, sim, de adolescente, de criança. Tudo isso nós temos que analisar. São vários pontos, Diego, que a gente analisa. Muita coisa. Mas que é comprovadamente que tudo que a mamãe sente na gravidez passa para a criança. Verdade. Sandra, antes da gente terminar rapidamente, pro ano que vem, é um ano 5. O que a gente pode esperar pro ano 2021? Claro que nós vamos falar disso lá para frente e tal, mas para a gente dar um alento para as pessoas, uma né? palhinha. Para que as pessoas tenham bons ou nem tão bons ânimos assim. Eu acho que são boas as previsões. Sim, o ano 5, ele traz mudanças, pessoal. Ele traz mudança, transformação, inovação na nossa vida. Por isso que eu sempre falei desde 2019, temos que nos estruturar em 2020 para podermos deslanchar em 2021. Temos que ser resilientes, temos que trabalhar coisas diferentes. Nos reinventar. Por quê? Porque senão o ano de 2021, se eu não faço nada em 2020, fico sentado o tempo todo assistindo séries e mais séries do Netflix, jogando online a dinheiro, bebendo, comendo, fumando. Não vai dar nada. Vai indo para o outro lado da vida e não assumo minhas responsabilidades, não entro dentro de mim para conhecer e direcionar 2021 vai ser ruim. Vai ser igualzinho. Então é nós que fazemos o nosso ano. Então abraça 2021, ano 4, você é lindo, maravilhoso, meu amigo. Que o 2021 vai vir sorrindo junto. Vai ser muito bom. Muito, porque é mudanças. Então, o que significa? Que o que eu estruturo esse ano, eu deslancho ano que vem, 2021. Muito bom. Ô Sandra, é o seguinte, tem mais uma mensagem de áudio, só pra gente terminar, é da Imaculada? Solta aí, Dom Juan, rapidamente. Boa tarde, Diego, saiu de novo, Imaculada. Parece uma besteira, né? Mas eu morro de medo de tomar água. Assim que eu fiquei grávida da minha terceira filha, depois de... Tomar o quê? 10 anos, né? Que eu tenho 3. Aí me deu depressão. Aí depois de 2 meses, que ela tava com 2 meses, eu fui tomar um remédio, não consegui mais engolir.
E eu já sempre fui ansiosa, mas daí nunca mais tomei um remédio, sempre amassado. Tenho medo de tomar água, me dá aquele pavor. Aí, Dentista, quando espirra aquela aguinha, eu morro de medo. de afogar. E é assim, sabe? Tudo líquido, eu tenho que comer devagar, porque eu já tenho uma hérnia, né? Uma pequena hérnia. Tenho esofagite também, então acho que isso tudo, né, contribui para isso, né? Pois é. Sim, com certeza. E é um todo aí, né? A gente tem que investigar muito, né? Mas é um todo. Mas é interessante a forma que ela fala, É. né? Você vê a forma que ela fala do tomar água. Não é só água, todos os líquidos. Todos os líquidos, é verdade. Todos os líquidos. É. Então, se a gente voltar, pode ser alguma coisa que a mãe passou de ter engasgado, ter se afogado. É, algum trauma que ficou ali. Tanto que eu lembro da Jaqueline, ou de lavar a cabecinha. Por quê? Porque a gente coloca o chuveirinho e tal, então a água cai aqui, né? É verdade. Aí, o que eu ensino na terapia? Pegar a cabecinha, começar por trás, você entende? É todo um processo que eu vou ensinando como tirar esse medo, Esse né? trauma. E o da água também. Me chama no particular, querida, que a gente, né? Passa o contato do WhatsApp, Sandra, por gentileza. É 98346-4513. 98346-4513. Vou repetir aqui. 98346 4513. 4513. Se alguém perdeu aí, pode ligar aqui na recepção, falar com a Mariana. Ela tem lá o telefone da Sandra, o WhatsApp, ou também Instituto Sandra de Souza no Facebook. Souza Instagram, com 2 E. 2 Is. E também no Instagram. Sandra, adeus, foi bom te conhecer. Mentira. Olha, gente, eles desprezam, tá vendo? Olha. Encontro marcado quinta que vem. Se vira. Tudo bem, Se ué. vira, não quero nem saber. Quinta que vem, encontro Quinta que marcado. vem, então tá. Encontro marcado. Quem tiver horário com a Sandra, perdeu. Perdeu ficar sem. porque é com nós aqui, viu? Beijo, Sandra. Obrigado. Gratidão. Eu que agradeço, gratidão a vocês, o pessoal de casa, um beijo enorme. Um ótimo feriadão aí na segunda-feira, né? Fiquem Com com certeza. Deus. Nelson, um abraço pra você também. Outro, Diego. E prepara a agenda pra ser Uber quinta-feira. Opa, quinta-feira a gente tá... E eu não deixei ele falar hoje, eu nem deixei ele Nós falar. estamos ficando, somos polivalentes, né? Tem que fazer de tudo. Chega, cobra escanteio, corre pro gol cabecear. É nas dificuldades que aparecem as oportunidades. Pois é, Vamos que vamos. enquanto uns choram, outros vendem lenço. Beleza.